Fala, turma, estamos aqui hoje, mais um episódio do Pode Despertar. Hoje a gente está aqui com Bárbara Botega, secretária adjunta de comunicação social aqui no governo de Minas. Obrigado, Bárbara, por você ter, disponibilizado um pouquinho de sua agenda, que é tão corrida, para estar aqui hoje com a gente. Só tenho que te agradecer, eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar aqui conversando de coisas boas, importantes e com gente boa. Boa. E para acompanhar de novo o Américo aqui comigo. Obrigado, Américo. Tamo E junto. vamos que vamos, Bárbara. Assim, a gente sempre começa perguntando um pouco do histórico da pessoa, profissional. Hoje você é secretária adjunta, mas eu tenho certeza que muita coisa das coisas que você fez na sua vida, né, contribuem aí hoje pro cargo que você está assumindo. E aí eu queria saber um pouco mais da Bárbara, né, de onde que ela vem, de onde que ela veio, para onde que ela vai. Então, minha formação é jurídica, sou formada em Direito e eu fiz também Ciências Sociais. As pessoas acham um pouco engraçado, não cheguei a formar em Ciências Sociais. Eu falei assim, nossa, você era da Fafiche, eu sou uma liberal de origem da Fafiche. Eu acho que deve ser uma coisa quase inédita. Mas eu fiz Ciências Sociais também na UFMG. E Direito também foi na UFMG? Direito? Não, eu fiz Direito na FUMEC, eu fazia as duas ao mesmo tempo. E era até engraçado, porque eram dois mundos completamente diferentes, e eu circulava nos dois e trabalhava nesse intervalo. Então, primeiro eu trabalhava na Arezzo, vendendo sapato. Vendedora. E depois passei por um estágio, enfim, até um determinado momento que eu virei e falei assim, não, realmente as ciências sociais não é para mim, e vou ficar só com direito. Acabei formando mesmo só em direito. E já comecei a trabalhar, assim, na verdade eu já trabalhava, né, durante a faculdade toda, além das duas faculdades e do trabalho, eu ainda fazia festa infantil, era animadora de festa infantil. E você tinha quantos anos? Na faculdade, 18, né, aí... Fazendo estudo. Fazendo estudo. E de carona ainda, tinha carro, tinha nada. Maluquice. Saía ali da Cidade Nova, 7 horas, estava na UFMG, de lá eu saía, ia para Arezzo, trabalhava até às 6. Eu era a única que tinha um horário diferente, normalmente vendedora de shopping é de 10 às 4, ou de 4 às 10, o meu era de meio-dia às 6, para eu sair de lá e ir para FUMEC, fazer faculdade à noite de Direito. E no final de semana eu fazia as festinhas de criança. Ó, hein? Correria empreendedora, ainda vendedora e fazendo duas faculdades. Era, fazendo duas faculdades. Mas aí depois eu entendi que meu caminho era para a parte jurídica mesmo. Aí E eu aí você parou quando as ciências sociais? Eu fiz até o quarto período, fiz metade do curso. Então tem uma base legal de conhecimento teórico, assim, mas. E de relacionamento também, obviamente. Mas eu não quis nem... Continuar mais. Não quis mesmo. Não te dava paixão, né? Não. Era teórico demais pra mim. E eu sou muito mais da prática, do resultado, de ver o negócio acontecer, do que fazer muito e engavetar. Mas é engraçado essa história, porque depois, quando a gente chega no estado, onde é muito normal um monte de estudo engavetado, é interessante lembrar dessa parte aí também. Mas o interessante, o que te levou a escolher esses dois cursos lá atrás, assim? O que te chamou a atenção? É difícil quando a gente tem 18, 17, 18 anos, você tomar uma decisão. Que é pra assim, vida toda. De curso, né? Do que você vai fazer. Na verdade, hoje eu tenho que ser muito grata à minha mãe, né? Hoje a gente mãe sabe das coisas. E na época eu falei, vou fazer ciências sociais, não vou fazer mais direito. Eu sempre falava que ia fazer direito. E aí, no terceiro ano, ela falou, não. Eu falei, não, vou fazer ciências sociais. Minha mãe, meu Deus do céu, minha filha, isso não é a sua cara, isso não tem nada a ver com você. Aí ela falou assim, faz as duas, começa as duas, e aí você escolhe. Sabedoria. Sabedoria de mãe. E aí, dito e feito, foi assim, foi feito. Depois eu comecei um estágio. E aí, nesse estágio que eles falaram, Bárbara, vem, trabalha o dia inteiro, o seu lugar é aqui mesmo. E eles me deram uma bolsa para poder pagar a parte da FUMEC, para aquilo ser um pouco um alívio, né? Porque você largar a federal, escritório. E aí fiquei nesse escritório até formar, e depois que formei, ainda fiquei lá mais um tempo. E lá você trabalhava mais com o quê? Eu trabalhava na parte de direito comercial. E você gostou dessa parte? Eu gosto muito, eu ainda gosto, assim, gosto. E eu trabalhava muito com pedidos de urgência, liminar. Então,
eu no escritório, além de fazer gestão dos estagiários, depois eu tomava muito conta da parte de pedido de urgência. Então, eu despachava muito com o juiz, acabava viajando muito para poder despachar pedido liminar. E eu não era nem advogada na época ainda. Mas era desembolada, né? Tinha que fazer a pose, assim, de um pouco mais velho para não pedirem minha OAB na hora de despachar com o juiz. Não que fosse proibido, né? Mas normalmente eram os advogados mais sêniores que faziam isso. E eu já fazia isso no escritório. Depois, continuei na advocacia por muito tempo, até agora, até antes de assumir esse cargo especificamente. Ainda algumas coisas na advocacia, ainda gosto, ainda tenho prazer em pegar uma petição, escrever. Tem que gostar mesmo. Eu ainda gosto disso, mas gosto menos do que trabalhar no Estado hoje, obviamente. Você gosta mais de trabalhar no Estado hoje? É muito impactante. Né? Toda a sua ação impacta. Na hora que você pensa uma coisinha assim que você faz, o resultado que tem para tanta gente, o impacto é muito maravilhoso você pensar no impacto que as suas ações, assim, é muito maravilhoso e é muita responsabilidade também. Sim. Mas como a gente também não foge de responsabilidade. Mas o impacto nunca seria igual na vida privada, né? A vida privada tem impacto mas não é igual, realização própria, de financeira também. Não, assim, o impacto que eu falo igual, né? A quantidade de gente que você impacta. Mas não impacta. Não é razoável, assim. Mas aí eu abri uma empresa depois de logística jurídica, eu acho que até foi eu que inventei esse termo. Hoje em dia, se você googar, tem um monte. Mas lá atrás eu abri uma empresa que é a Juslog, que é de logística jurídica. A gente tem mais de 7 mil advogados parceiros no Brasil inteiro que faz audiências e diligências para os grandes escritórios. Então, eu comecei a vida como empresária mesmo, porque aí está desvinculada da advocacia lá atrás. E montando a Juslog. Foi 2010. Mas e aí, como é que funciona essa parada de logística jurídica? Olha que interessante, é um precursor do Uber? Porque parece... É Uber de advogado? Não. É o seguinte. Vamos pensar num exemplo bem prático, assim, para vocês entenderem. Imagina um banco ou uma telefonia. Claro, uma Vivo, da vida, assim. Eles têm ações judiciais espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, do Acre a Vivo vai ter problema vai ter problema no Brasil inteiro. E assim como essas telefonias, aí você vem Sky, banco. Imagina banco que faz empréstimo e não recebe, tem ação de cobrança. Enfim, obviamente que essas empresas, elas não contratam o advogado lá daquela cidadezinha para poder atuar no processo dela. Pega um escritório melhor. Pega um escritório normalmente grande, em São Paulo, no Rio, ou mesmo aqui em Belo Horizonte. E esses escritórios que são os responsáveis por fazer o acompanhamento dessas ações. Então, assim, o acompanhamento jurídico mesmo é feito por esses escritórios. Só que esses escritórios precisam de uma pessoa lá na ponta para fazer o protocolo. Hoje em dia é tudo muito virtual, mas para fazer o protocolo físico lá. Né? Antes não existia um protocolo virtual, processo virtual. Então, você tinha que ir lá e fazer o protocolo. Uma audiência. Ir lá no fórum. Ir lá no fórum. Tirar cópia do processo para o advogado lá de São Paulo ler e virar e falar assim, o juiz me mandou isso, tem que fazer isso. Deixa eu ver o que o réu, o que o autor falou aqui, tem que me manifestar. Então, você pedia cópia de processo, isso é o que a gente chama de diligência. E qual que é o problema disso tudo? Você imagina que o escritório ele tinha que gerenciar esses advogados no Brasil inteiro. Então, eu montei uma empresa que eu fazia esse gerenciamento. E, obviamente, que eu ganhava na interlocução disso aí. Então, eu tenho os advogados espalhados pelo Brasil e os grandes escritórios de advocacia ou jurídico interno dessas empresas me contratam. Então, eu faço o gerenciamento disso tudo. No final do mês, esse escritório, ele me paga. Eu vou mostrar a prestação de serviço que foi feita ali, ele me paga uma nota fiscal e ele deixa de ter que administrar 200 advogados, 300 advogados diferentes num mês. Então, eu fiz disso um negócio. Mas até hoje esse negócio funciona? Funciona com a digitalização. Funciona numa escala bem menor, bem reduzida.
Obviamente, a pandemia, eu brinco que ela adiantou Mudou. essa vida aí de uns 3, 4 anos, que eu já imaginava, eu já tinha em mente que isso iria Uhum. acontecer um dia, mas eu imaginava que fosse mais pra frente. A pandemia adiantou muito esse processo. Só que a gente ainda tem audiências físicas, presenciais, em menor número, mas ainda tem. Uhum. E a gente também faz outros tipos de serviço de cartório, protesto. A gente atende praticamente todos os bancos hoje. Então, ainda existe, só que muitíssimo reduzido. Uhum. Muito reduzido, de fato. E então, tinha Juslog e. Aí, já até me perdi. Não preocupa, não preocupa. A Bárbara, eu até brinco, que falou assim, Bárbara é muitas, tem muitas versões da gente. Não, tem assim. muita história, mas aí beleza. Você É, estava lá na Juslog em 2010, relativo sucesso, principalmente, né, numa época que não tinha tanta coisa em nuvem, transformação digital, veio a pandemia, tudo certo, mas tudo ótimo. tudo ótimo. Você já está se adaptando, criou outros serviços, cartório e tal, e continua o negócio, bacana. E qual que foi a sua vontade, assim, de entrar mais para o mundo político? Porque foi no meio disso tudo, né? De 2010 a 2016, ali, 18, né? Não sei. Bem, quando a gente fala que eu já fiz ciências sociais lá atrás, faz direito, tem Foi uma importante você fazer, foi viazinha- Não, mas importante. tem uma viazinha de justiça, de Uhum. indignação. Isso sempre fez parte um pouco de mim, de querer resolver. Eu sempre fui muito a líderzinha, eu era Uhum. representante de turma, eu era Aham. Popular. fazia o negócio da popular, até que não, viu? Muito pelo contrário. Sofreu bullying? Sobre bullying, eu tinha uma baixa estima, porque, meu Deus do céu. Mas sobreviveu. Sobrevivemos todos. E aí, de 2010 pra frente, eu sempre me interessei. A política sempre foi uma coisa que eu me interessava, eu olhava. Eu lembro de votar pra minha mãe, eu novinha, imagina que responsabilidade da minha mãe. Mas ela, em quem que eu voto? Aí eu ia lá e Apertava. falava aquele negocinho, mas não é só apertar, não. Eu falava quem? Mas Quem desde é? nova. Então, assim, Você que tinha mandava no voto da mãe. isso acontece demais. Uhum. E então sempre interessei, mas de uma maneira, obviamente, que distante, né? Aquilo ali não era pra gente, não é pra mim, é uma coisa muito distante. Mas aí a indignação, sobretudo no governo da Dilma, foi crescendo muito. E 2010, movimentos de impeachment, né? O pessoal na rua. dali pra frente e tal, e eu me envolvi um pouco nisso. Aí, no impeachment da Dilma, eu fui pra Brasília sozinha, Foi? não conhecia ninguém. Rapaz. Conhecia ninguém. Fui sozinha. Você virar e falar assim, com quem que você foi? Eu fui com ninguém. Eu peguei um avião, fui pra Parou lá. Brasília, entrei lá no meio, conheci um monte de gente lá. Até o pessoal da Banda Louca Liberal, conheci lá, fizemos ótimas amizades. Depois o Camozato foi candidato, eu também fui Vereador candidato, também, né? vereador, e ele foi eleito. E foi engraçado que eu os conheci lá no meio da bagunça, assim, no meio da bagunça. Eita, mulher poderosa, essa Dilma, né? Ela conseguiu tirar um tanto de pessoa da inércia, né? Ela foi a mais Essa poderosa. conseguiu. Ela foi a O mais brasileiro poderosa. nunca Essa participava da política, mas a Dilma... Ela foi um Ela- pé de um acelerado, foi igual a pandemia. Foi igual a pandemia, pra fim do mundo. Vírus Dilma. Não, pra mudança. Mas enfim, aí eu comecei a participar muito disso e tal, e ganhei o livro da Revolta de Atlas, e aquilo foi um marco na minha vida também, que eu virei e falei assim, gente, é isso aqui. Se eu sempre for me perguntar, assim, obviamente que na teoria, o liberalismo, que não sei o que, você falou assim, você era liberal? Não, nem me preocupava em Nem sabia direito, né? enquadrar em nada, nem nenhum ponto ali, assim. Não era uma preocupação de falar o que a gente é. O que eu Qual sou? que é a sua ideologia? Você é de esquerda? Você é de direita? Você não sei o quê. Não, eu não era focada e ligada nesse tipo de coisa. Mas a Revolta de Atlas, Foi lendo e viu que você era liberal. aí que eu entendi O que o que era, né? era mesmo. E aí fui numa palestra do Novo, do Clóvis, até aqui perto. E falei, gente, é isso aqui. E fui sozinha na palestra, assim. Tava cheia a palestra? Devia que tava, assim, não era uma super lotação, não, mas tinha bastante gente. E aí, enfim, comecei a acompanhar aquilo um pouco mais de perto. E até
colhi algumas vezes ficha para poder se tornar partido, mas ainda era uma atuação muito tímida, assim, muito E era bem no início também, né? E era uma época que a minha vida estava muito confusa. Pessoalmente, eu tinha perdido um namorado, faleceu. E aí minha vida ela ficava aqui em Belo Horizonte, meio que misturada com São Paulo. Então eu tinha muito vínculo lá, mas era complicado. Enfim, era um momento que eu não Você não tinha me tava envolvido tanto. Com a paz tranquila pra... Mas ajudei de alguma forma. Uhum. E aí chegou em 2016, eu estava acompanhando no Facebook o Papatela, que a gente foi colega de escola. A gente estudou na mesma escola, nós não éramos, assim, amigos, mas nos conhecíamos e éramos amigos no Facebook. E aí eu vi lá, precisamos de candidatas. Isso já em 2016. E eu, muito inocentemente, virei pro Papatela no inbox do Facebook, a mensagem lá, eu falei assim, nem o telefone dele eu não tinha. Falei, Fred, tudo bem? Olha, eu acredito no novo e tal, gostei muito do que eu vi. E eu tô vendo que vocês estão precisando de candidata, tem a cota feminina, essa bobagem danada, mas é lei. Se vocês precisarem, põe meu nome lá. Como se a gente fosse constar no final de uma planilha o nome lá como candidato. Tá à disposição. Meu nome tá aí. Aí ele, não, sério, me dá seu telefone aqui, eu vou pedir para um amigo meu te ligar. Aí o Lucas Pita me ligou e a gente ficou, tipo, 2 horas no telefone, ele me falando. E eu assim, tá bom. Beleza. Eu já falei que eu vou ser candidata, vambora. mas tem processo seletivo. Eu, tudo bem, se eu passar no processo seletivo, eu ajudo vocês nisso aí. E o que é curioso, né? O Novo, ele tinha essa questão super interessante, né? Quase não tinha visibilidade, não tinha candidato, E ainda tinha processo seletivo. tudo pra você não ser candidato. Tudo. Tudo pra você não ser candidato. Assim, como se estivesse jorrando candidato. Jorrando candidato, popularidade, todo mundo conhece partido. Lei de mercado, vai ter muito, vai selecionar. Não funciona assim, não. Ousadia lá em cima, Lá em né? cima. A régua alta. Alto. Mas enfim, aí acabei fazendo processo seletivo, passando no processo seletivo e tal, e enfim, sou candidata. Aí vem aquelas coisas, você manda documentação, você manda documentação. Certidão negativa. A gente precisa de um espaço para poder juntar as pessoas. E na época, o meu escritório tinha uma empresa, o escritório da empresa, tinha um auditório. Um auditório ótimo, que cabiam 50 e poucas pessoas, assim, excelente ali na Araguari, na Timbiras com Araguari. E ele virou o QG da campanha de 2016, praticamente, porque todas as nossas reuniões eram lá. Então, todo mundo ia pra lá. Fazia reunião lá, o Amoedo. Que Deus o tenha. Tá vindo, vai pra lá, não sei o quê. Enfim, aí, então, ficou muito ali comigo de alguma forma ali, onde que eu só cedi o espaço, mas acontecia. Eram quantos candidatos, você lembra? Não sei. Eram 29. Não eram muitos até, pô. Era. Mesmo com essa régua alta, conseguiu 29. Conseguiu, e assim, e ninguém imaginava qual que era o potencial eleitoral de ninguém da chapa, né? Acho que o Matheus Simões, que já tinha sido candidato a deputado, que é uma eleição completamente diferente para vereador, e a gente tinha um outro candidato que ele também tinha sido candidato 2 para trás, também como deputado. Então, ninguém tinha ideia do potencial de votos da chapa. Né? Então, tinha em todas as expectativas durante a campanha de 2016, era que nós não faríamos nenhuma cadeira. Então, foi uma surpresa muito positiva para todo mundo, porque todo mundo se mostrou muito... competitivo até. Pô. E assim, você mostra que é confiável. Você teve quantos votos? Eu tive 1.222 votos. Mas, enfim, você sabe espalhados aonde? Concentrou? Eu não faço a mínima ideia. Nem viu. Descobri um eleitor aqui, né?
Foi a culpada por eu conhecer o Novo. Foi ela. E é engraçado que em vários lugares, eu falei assim, eu votei em vocês. Pessoas, assim, de lugares completamente E que diferentes. você nem conhece. Que eu não conheço, porque eu nunca fui vinculada muito forte a nada. Eu sou advogada, mas eu nunca fui presente na OAB. Eu não sou esportista, eu Não sou do tá time numa dos sedentários. Eu não sou da igreja para poder ter algum Não vínculo. é do sindicato? Não sou de nada. De Então, o que eu nada. posso falar, como que é interessante, né? Tinha um sentimento, provavelmente, em muitas pessoas da época, de indignação e desconforto com a política. O discurso que o Novo trouxe, e eu posso falar isso pelos vídeos da Bárbara, eu assisti os vídeos dela e falei, não acredito. Ela pensa o que eu penso. Existe Assim, isso? É. Que é o que você foi na hora que você tava lá na reunião e falou, uai, não. Tem gente querendo que Tem alguma igual. coisa aqui que faz sentido. Investimento mínimo, não foi? Não, nada, assim. No final, faltando 5 dias, apareceu uma doação lá pra mim, que eu não sabia nem o que eu fazia com o dinheiro, porque eu já não dava mais Não, tempo de 5 dias. gastar. Assim, muito, muito, muito da minha cabeça, muito instintivo e tal. E eu sempre circulei por muitos mundos diferentes, então eu fiz isso durante a campanha. Então, assim, eu tinha acesso, porque eu já tinha feito um trabalho social no Morro do Papagaio, então eu fui lá. Aí conheci um cara que ele virou e falou assim, eu vou te levar lá no aglomerado da Serra, eu fui lá. Então, assim, e super bem recebida e foi ótimo. Eu tive mais votos no Morro do Papagaio do que um super político tradicional que era ex-vereador na época, que não foi eleito. Olha, legal. E de uma ida que eu fui lá e fui conversando com as pessoas e falando, e até levando um pouco da ideia liberal com um outro aspecto, do tipo assim, beleza, você não preferia que a gente tivesse um ônibus, uma van, que entrasse, conseguisse ir lá na sua rua, pra você pegar e você deixar de ter que andar 40 minutos, 30 minutos, até você chegar na Nossa Senhora do Carmo, pra você conseguir pegar seu ônibus pra ir trabalhar? Então, isso aí é livre mercado, é concorrência. Só Porque que não hoje pode, né? Hoje não pode. Então, ia bem por esse caminho, assim. É porque eu acho que é muito interessante isso, né? Quando você, igual você mesmo, que, pô, sucesso, fez uma faculdade e meia, vamos dizer assim, não sabia nem onde se enquadrava, né, no quadrado. Uma pessoa que tá lá trabalhando, custando para cuidar do filho, da família, não vai pensar nisso. Então, quando você mostra esse tipo de exemplo para ele, fala, é isso aqui que a gente tá querendo. Fala assim, olha, o cara, quando ele vem aqui, ele te promete que ele vai te dar um teto da sua casa. Cesta cara, básica? ele tá te dando com uma mão, ele tá tirando com uma outra muito mais pesada, porque isso é ilegal e não sei o quê. Então, tinha muito esse tipo de discurso na campanha. E, né, uma campanha tímida, mas que acabou que eu fiz alguns vídeos, e aí o Diretório Nacional, na época, gostava muito dos meus vídeos, então eles replicavam os vídeos, deu super certo, assim. E aí eu acho que foi uma boa porta de entrada para as pessoas conhecerem o Novo. Eu acho que eu ajudei um pouco nisso, nessa imagem lá atrás, porque ainda que não votassem em mim, eu sei de muitos casos que não votaram em mim, mas que o primeiro contato foi via vídeo. E depois ele escolheu um outro candidato. Depois escolheu um outro candidato. E tá bom. Mais assim, o time é o time. Na verdade, assim, de eu falar, eu repito tudo de novo, eu lembro tudo de novo. Vocês não fazem ideia do que foi a alegria e o choro quando o Matheus foi eleito vereador. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que foi a emoção? Por isso que eles falam que política é um bichinho que pica, né? Pica. E eu tenho certeza que essa sensação que você teve nesse dia, talvez foi o bicho picando. Olha aqui, ó, eu tô arrepiada de lembrar de novo. Foi o bicho picando. Assunto, eu arrepio de lembrar. Porque nós éramos um time focado para eleger um. Não... E com todo mundo falando que não tinha chance, né? Sim. Não vai eleger ninguém. Esses novos aí. Não sei o quê. Qual que é o chance? Esse povo 29 pessoas só, como é que você vai atingir? Os outros tudo com eleitoral. Chapa cheia, né? Os outros não mole. Então... Os outros não tem processo seletivo, não tem nada. E o Matheus, louco. Por que ele saiu do PSDB? Que não sei o quê, enfim. Tá aí, nosso vice-governador. Amém. E aí, a gente estava na casa do Bernardo Ramos. Imagina, todos acompanhando juntos a apuração. Nossa. Tipo, que partido que todos os candidatos a vereador estão ali. E aí, na hora que ia acompanhando os números e saindo, e eles me perguntaram, quantos votos você acha que você vai ter? Eu falei assim, olha, não faço a mínima ideia. Mas quantos? Eu tô assim, 200? Se eu fizer 500, eu tô feliz demais. Voto.
500 é muito voto. Aí, tipo assim, nossa, 500, olha, eu fiz 500 votos, não sei o quê, porque era tudo pra ajudar mesmo. E sem saber, né? Quantos votos você ia receber. Menor ideia. E aí, tive os 1.222 e muita gente teve uma base boa entre 1.000 e 2.000 votos ali no partido, uma coisa assim, que mostra o tanto que esse perfil que a gente chama carinhosamente de novo raiz, que é quem veio ali desde aquela época, o tanto que era parecido o sentimento e até o tipo, porque são pessoas que inspiram confiança. Quem que era a Bárbara? Ah, não, a Bárbara, Legal. ela é legal, ela é correta e tal. Pode confiar. Então, assim, são pessoas, e assim como o meu perfil, eram de todos da chapa. Então, em cada um, em seu meio, inspirava confiança para poder ter essa troca e essa indicação de outros votos. E surpreendeu todo mundo a votação de 2016. E aí a gente teve a felicidade de eleger o Matheus. E era todo mundo chorando junto. Assim, a gente tem foto desse momento. Matheus chegando. O Matheus não estava no começo da apuração, porque ele sempre fica recluso. Chegou assim... Todo mundo chorando, se abraçando. É uma vitória que foi de todo mundo. Assim, não é dele, legal. né? Não é dele, é da equipe. E foi muito legal. Então, aí foi para 2016. E aí eu mantive o meu envolvimento com o não, aí Novo. depois não tem jeito de sair, né? Ela arrepiou até agora. E fui... Contaminado. Na época, eu era solteira quando eu comecei a eleição. E eu conheci meu namorado um pouquinho antes de começar a campanha. Eu ainda virei pra ele e falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou pré-candidata a vereadora. Você tem certeza que você quer? Nossa. E... Onde você tá entrando? Você colocou ele, pelo menos. O teste dele foi trabalhar na campanha. Se ele não pedir voto, não tem casamento, não, velho. Imagina, tava assim... ele também estava em campanha comigo, né? Pro negócio da gente tá muito apaixonado. Porque é brabo. Aí, enfim... E aí, esse namorado é o seu marido? É o meu marido hoje. E aí eu casei, um ano depois, eu já casei, assim, foi muito rápido. E sempre envolvida no Novo. E 2018, como é que foi? 2018. Eu cheguei a dar meu nome para ser candidata, mas já falando que eu não gostaria de ser candidata, porque eu estava grávida. Nossa. E que eu achava que não fazia muito sentido, porque você vira e fala assim, tudo bem, você tá grávida, o menino vai nascer e você vai pedir licença da cadeira de deputado, você é eleita, e você não começa campanha nenhuma falando que você não quer, por mais que você não queira, que seu papel seja outro, você não dá pode chegar, vender uma candidatura falando que, eu não tenho chance nenhuma de ser eleita, eu tô aqui só pra cumprir tabela. Não existe isso. Tem que ter confiança, né? Senão não, você já começa errado. E aí eu falava que eu não queria. Oi? O filhinho. O Alexandre é meu menino. E é o Alexandre. É o Alexandre, que hoje ele tá com 4 anos. Esse foi o primeiro, né? É o primeiro. Tem mais um mercado. Mas aí a gente conseguiu a cota feminina sem precisar do meu nome. Legal. Então, não, Bárbara, então beleza, tá não liberada. Precisa. Não precisa e tal. Porque se precisasse do meu nome para ter mais 2 candidatos, se a gente tivesse esses outros 2 candidatos homens, eu faria isso de novo. Mas aí não precisou de fazer. Eu entrei para o diretório. E aí acabei fazendo a campanha de 2018, né, do governador, participando do diretório. Eu era diretora financeira, a gente precisava de alguém de confiança para poder fazer pagamento, assinar token e tudo mais. Com o Bernardo, inclusive, né? O Bernardo Santos era o coordenador estadual, né? O diretório estadual. Diretório estadual. Legal. Mas sempre foi bem misturado, tá? Hoje em dia tem uma divisão um pouco mais clara. Na época era quem podia, e qual carro que era, isso aqui mesmo. Vamos toca. Aí eu entrei, não dá nem pra falar que eu entrei, porque eu nunca saí, né? Então, assim, a gente começou a campanha de 2018, né? Até dar a zebra que deu, mas eu lembro, por exemplo, de receber uma pessoa que até estudou comigo nas Ciências Sociais. Ele quis me apresentar um orçamento para poder ver se ele podia ajudar a gente, uma parte da campanha. Aí ele me apresentou um orçamento, eu lembro direitinho, era 2 milhões e pouco. Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é mais do que o dobro do orçamento que a gente tem para a campanha inteira. E ele tava... nível de governador, 2 milhões. E aí, ele tava... a gente gastou 890 mil, se não me engano, no primeiro turno. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E aí...
Aí ele olhou pra mim, ele tá assim, não, a gente negocia. Eu tô assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho por onde começar a querer negociar com você uma coisa dessa. Não tem como. Desiste. 3 vezes valor. É tipo da campanha inteira. E não era pra ele fazer a campanha toda, não. Era uma parte de pesquisa, de não sei o que e tal. Tipo assim, A gente não vai surreal. precisar de E eu pesquisa virei pra hoje, ele e não. falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. A gente não vai eleger governador. A gente quer fazer deputado. O governador vai puxar voto e tal. A gente tem um majoritário, vai ajudar a puxar voto. Então... E ele fala que ele conta dessa conversa nossa pra todo mundo onde ele vai. Virou Campanha- parte do portfólio dele mesmo não fechando. Mesmo não fechando A o campanha contrato. não tinha orçamento pra comprar os sapatos do Romeu, né? Não. Quer dizer, Doido. E o tanto que aqui, ele andou pelo estado. e buscava roupa dele na loja. Onde que tinha, né? E tinha assim, ô Bárbara, a gente vai na, sei lá onde. Eu falei assim, não, mas você não quer dividir volante comigo, não? Aí eu falava assim, ô meu, eu trabalho. Não posso. Não posso sair daqui pro Triângulo e pro Norte de Minas. Bater Tudo bem, volante. dividir volante com você. Gostaria, Mas né? não posso, eu trabalho. Era uma questão muito de voluntariado, assim. E eu fazia todas as lives. Segunda-feira eu fazia live com ele. Eu lembro. A gente não tinha tempo de TV, então toda segunda-feira à noite eu fazia uma live com ele respondendo perguntas que chegavam no WhatsApp. Uhum. Então era tipo apresentadora de Aham. TV. Isso tudo grávida do Alexandre. Isso já tava quantos meses? Uai, não sei te falar assim certinho, mas a 7, 6. questão Porque eu lembro que você tava barriguda já. eu Começando a ficar- eu fiz a minha última atuação assim foi eu organizei o que se tornou a Festa da Vitória, que era o Aham. evento de apuração dele No do segundo segundo turno. E depois eu organizei junto com o pessoal do cerimonial, obviamente, pessoal da parte de transição, eu organizei a posse. Então eu fiz aquele contato de quem que ia convidar, quem que eram secretários, Isso e não tudo sei o quê. grávida ainda. Grávida já de 8 meses, né? 8 Porque aí meses, no final o já Alexandre nasceu em fevereiro, 11 de fevereiro. Era Então isso a mesmo. posse foi Eu 1º lembro, de você na janeiro. posse já tava começando eu falei, nossa, A essa ganhar mulher é neném. guerreira, tá? Guerreira. Aí o Alexandre nasceu e obviamente tinham perguntas assim, você não vai pro... Principalmente de gente que não era do Novo, né? Mas você não vai pro governo? Como se fosse uma coisa óbvia, natural. Você trabalhou na campanha, Agora você tem o governo. seu lá, né? Como se fosse, de fato, um lugar para eu simplesmente estar e não trabalhar. Aham. Eu não, gente, eu tenho minha empresa. Deixa eu Eu tô tocar. aqui com meu menino, acabou de nascer. Eu nunca pensei em trabalhar no governo. Eu era aquela que fazia direito e falava que não ia fazer concurso público. Uhum. É diferente, Eu queria difícil, advogar. Mas tem muita gente que... Porque meu perfil sempre foi muito de resultado prático, rápido, não sei o quê. Você não Nunca queria ir pro pensava. Estado, né? Não tinha essa pretensão nenhuma. E aí, quando o Alexandre, ele já estava aí com seus 8, 9 meses, eu recebi um convite, assim, olha, Bárbara, vem que a gente tá precisando de você e tal. Aí eu olhei, assim, e falei assim, não quero, não. Isso era pra onde? Convite? Era Se pra, puder falar. era né? pra sede. Era pra Aham. sede. E aí, Então, 8 meses já foi ali mais ou menos no final de 2018. final de 19, né? 19, 19. Final de 19. 19. E aí, depois reforçaram esse convite já em fevereiro de 2020. Só que eu já tava grávida da Tereza. Ai, já tava. E ninguém sabia ainda. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te contar, eu tô grávida de novo. Como é que eu vou entrar pra trabalhar? Daqui a pouco vocês vão me dar licença maternidade? Com que cara que eu fico? Não é bom. O Estado vai ter que me contratar grávida e me pagar a licença maternidade? Esquece, não tem chance. Não quero, não é a Não minha. quero, quis nem ouvir falar. Aí, pandemia também e tal. Uhum. Tereza nasceu em outubro de 2020. E pandemia e tudo mais. E aí que eu não queria mesmo, né? Nem pequeno. Na verdade, eu tinha 2 bebês em casa. Não era um Tipo, grande e um outro, né? Nossa senhora, uma loucura que se eu contar, acho que, nossa, meu Não, Deus do céu. só quem entende é mãe. E eles falam que é pior que gêmeos, porque eram 2 bebês com necessidades muito diferentes, Uhum. assim. E aí eu falei assim, não dá agora e tudo mais. E tocando a Juslog mesmo, porque pandemia, parou-se tudo e eu tive que dispensar todo mundo. Dispensar não, porque eu não mandei embora ninguém. Mas até tinha aquelas férias que o governo federal propôs e tudo mais. Então, o que tinha
que era urgente, eu que fazia. Então, pandemia, eu grávida, fazia todas as... Liberou o máximo. O braçal mesmo, acabou que eu que fazia durante a pandemia. E tudo bem, Tereza nasceu, e quando a Tereza fez 6 meses, ainda na pandemia, a Kathleen, que foi candidata comigo lá em 2016 e tudo mais, ela me chama para conhecer, passear lá na cidade administrativa, conhecer o cargo novo que ela estava ocupando, a sala dela. Ai, vem me fazer uma visita aqui na cidade administrativa. Isso daí. Foi bem uma armadilha. Arapuca. E eu ainda virei para ela e falei assim, você quer que eu leve a Tereza? Porque na época todo mundo só queria saber da nenenzinha, né? Aí, não, vem de advogada. Aí eu, então tá. Beleza. Aí fui pra lá e conversa, não sei o quê. Ai, olha só o que eu tô fazendo aqui, que tem esse projeto, blá, blá, blá. Eu, nossa, Kathleen, não, isso aí é legal, hein? Nossa, mas isso aqui é bacana. Então, aqui dentro dessa área tem uma superintendência que ela cuida de atração de investimentos, de estímulo à exportação. Eu, nossa, muito interessante, hein, Kathleen? Nossa, legal mesmo. Aí tá assim, então tá, então vem cá pra você conhecer o secretário. Aí eu entro lá no gabinete do Passalho. Oi, Passalho, essa aqui é a Bárbara, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Ah, não, porque a gente tá com um projeto disso. Que legal. Aí daqui a pouco entra o Douglas Cabido na sala e conversa um pouquinho, me vira e fala assim, e aí, Bárbara, você vai querer o cargo? Aí eu, cargo? Que cargo? Era uma entrevista de emprego e eu não sabia. O tanto que você foi de advogada, terninho. Eu nem fui tão elegante assim, pra falar a verdade. Se eu soubesse, eu teria... Ou não, eu não teria nem ido. Ou ter levado a Tereza e o Alexandre, né? Que aí você fala, vocês têm certeza? Foi a melhor dinâmica que eu já vi de contratação, foi essa, viu? Aí, depois que eles venderam muito peixe, aí eu tô assim, que carro não é esse? Eles queriam você lá. Aí eu virei e falei assim, eu saí de lá pensando, aí ligo pro meu marido. Financeiramente... Não, péssimo. Não, eu pagava pra trabalhar. Eu morava perto do Alphaville, num condomínio ali em cima. 68 quilômetros pra ir, 68 quilômetros pra voltar. Loucura. 100% presencial. O trabalho na época era. E pra mim era, né? E não tinha jeito. Eu acho impossível você pegar um trabalho novo... Home office. Tem jeito. Não, e uma coisa completamente que você nunca fez. Nunca fiz, de nada. E eu falava com a Kathleen assim, Kathleen, mas o que eu entendo disso? Bárbara, eu preciso de alguém da minha confiança aqui. A gente vai fazer gestão de pessoas. A gente tem um corpo técnico muito bom para poder dar conta disso tudo, mas eu preciso de alguém de confiança. Esse é um ponto interessante, né? Setor público, às vezes tem uma imagem negativa, mas tem muita gente boa lá que não é bem direcionada, ela não tem boas diretrizes de trabalho. Nossa, isso acontece o tempo todo, e aí eu recebi recentemente um elogio atravessado, mas quem me passou o elogio foi o vice-governador Matheus, né, o professor Matheus, que ele falou assim, olha, Bárbara, recebi um elogio seu aqui de uma pessoa que ele não lembrava quem era, que falou assim, olha, a diferença da área depois que a Bárbara chegou, foi uma coisa impressionante. Então, alguém deu esse feedback para ele e ele falou assim que era uma pessoa completamente desinteressada que falou gratuitamente aquilo. Porque era uma área... Se eu falar para vocês qual que era a única pauta que tinha trabalhada lá, de fato, assim... Porque os meninos são muito bons, mas eles faziam algumas coisas e, tipo, guardavam. Porque não tinha voz para ouvir, não tinha começo, meio e fim e tudo mais. Era a tal da Macaúba. Nossa, conheço demais, do óleo de Macaúba, só que era a única, não tinha mais nada. Então, me perdoa, só porque esse é um ponto que eu vi muito até em Lavras, que eu fui, etc. Continuou ou foi engavetado? Então deixa eu te contar uma coisa, estranha, eu não dava nada por isso, e hoje, por coincidência, eu trombei no corredor com uma pessoa que virou e falou assim, olha, tem um grupo fortíssimo querendo investir pesado na Macaúba, e eu... Quê? Levei até um susto. A aplicabilidade dela é fantástica. Muito legal. Então, assim, a gente já tem tudo lá para esse grupo. Se eles virem mesmo. vierem para colocar o dinheiro, pronto, já tá no jeito. Mas aí a gente foi trabalhando várias outras pautas, e aí em dezembro eu fui delegada na assessoria internacional do Estado. Porque a gente organizou a missão para Dubai, eu fiz a parte que cabia ao Passalho. E a agenda foi muito robusta, acabou que o governador passou a
a utilizar a agenda que eu tinha feito e não a que a assessoria internacional, de fato, tinha construído. Porque a gente tem um governador que ele trabalha e trabalha e trabalha. É uma máquina de trabalhar. Ele é uma máquina. E ele é reto. Então, se você der a agenda para ele... É difícil acompanhar ele, né? Se você der a agenda para ele de 5 da manhã até final do dia, ele vai fazer. Ele vai fazer. E ele vai fazer feliz. E ele fica incomodado. Se você tá em Dubai, tem que valer o frete. Então, você tem que ter muita agenda. O custo altíssimo. Óbvio, que pra gente é muito óbvio. Mas para as outras pessoas, e aí eu vi isso muito depois em outros lugares, assim, pontualmente, não, deixa dormir, descansar. E ele não vai conhecer as fontes? Cara, ele não quer conhecer as fontes, ele não tá turismo. Ele quer trabalhar. Ele é para trabalho. Se sobrar um tempinho... Passa. Vai, mas não é o foco. Então, o foco é cumprir a agenda, dar o resultado. Eu tinha já essa agenda estruturada e aí deu muito certo. E aí acabaram me delegando essa função. Pois bem. Se eu estiver falando demais, você me corta. Eu quero. Só um comentário. Você já falou pra gente que a remuneração não era lá grandes coisas. Não. Beleza? Zero. E recurso? Tinha recurso para trabalhar, fazer esse tanto de coisa? Não, tinha. Tem recurso humano muito legal. Obviamente que a gente tem um discernimento de utilizar bem o recurso público, né? Otimizar, né? Então, a gente otimizava como podia. Mas estrutura tem sim, tá? Tem sim. Legal. Tinha, pelo menos nessa área, eu vejo que tem. Se tivesse mais, como uma boa pessoa gerindo o recurso pessoal, a gente conseguiria fazer ainda mais. Mas não quer dizer que não tenha para poder fazer. Pelo menos era a minha realidade ali na sede. E você ficou quanto tempo lá nessa? Então, eu fiquei exatamente 1 ano. Nessa de frente internacional? Porque, na verdade, eu acumulei as funções com o mesmo salário. Legal. Você vê. Porque a questão que a gente ouve muito do setor público é que, assim, não tem recurso, não tem investimento, mas né? É porque não tem. Para muitas coisas, de fato, não tem. Mas para algumas coisas, a gente ali na sede era uma área meio. Então, assim, depende muito mais de uma iniciativa de fazer e pensar estrategicamente do que, por exemplo, uma SEDESE que precisa de um valor para poder fazer um programa social interessante. Sim. É diferente. E, de fato, esse recurso, ele não existe. Ele tem pouco, por razões que todo mundo conhece. Mas que acredito que vai aumentando com o tempo. Ainda mais agora, né? Com uma gestão eficiente, gastando menos e por aí vai. Então, a tendência é que tenha, e esperamos que tenha mais recursos para isso. E aí, eu participei de uma missão para a Índia. E nessa missão para a Índia, eu conheci... Logo depois de Dubai. Foi em março. A de Dubai tinha sido em novembro. Mas aí eu fui mesmo, eu fui presencialmente. Porque a de Dubai, eu não estava. Eu era um zumbi, porque eu vivia a missão no fuso horário de lá e eu estava na cidade administrativa no horário normal. Eu fiquei, tipo, porque antes fizemos uma missão pro Catar também, antes do Dubai, que foi sensacional. Você conseguiu trazer cascalho? Bastante. Muito. Lá foram os melhores Catar e Dubai, né? Catar, mais Catar mais? Foi muito impressionante. As agendas foram muito bem feitas. E aí, sem me conhecer, o presidente da Invest Minas, João Paulo, elogiou muito a agenda, porque eu construí ela toda sozinha, a do Catar. Como é que você construiu ela sozinha? Entrou na internet, foi caçando? Não, mais ou menos. A gente sempre faz tudo via embaixada e tudo mais, mas você tem que saber direcionar o que você desculpa, quer. É porque eu não sei, né? Depende muito da... Embaixada, né? É uma das coisas que você só aprende lá fazendo. Aí a gente entra via embaixada, você notifica que você vai fazer a missão e aí você conversa ou com o embaixador, ou com o adito comercial, com o pessoal do corpo diplomático do país. E aí eu conversando lá, eu soube dizer muito bem para ele o que eu queria. Ele falou assim, olha, eu quero isso, porque eu estudei o que tinha no Catar para poder falar o que eu queria e aí... a gente conseguir montar as agendas do jeito que ficasse interessante pra gente. Então foi muito legal. E aí o João Paulo virou e falou assim: olha, elogia a Bárbara, parabeniza ela, porque o que essa menina fez na agenda do Catar foi muito legal. E a gente não se conhecia. E aí, pra Índia, eu também entrei, apesar de não ter sido uma agenda toda construída pela gente, porque a Câmara da Índia estava envolvida e ela fez muito, muito, muito disso. Mas aí eu fui.
Eu participei da missão junto. E aí eu me aproximei mais do João Paulo. E eu falava assim, cara, eu acho que eu tô no corredor errado, porque lá o Invest Minas é pra esquerda e a sede é pra direita. Eu falei assim, talvez eu esteja do lado errado do corredor, porque é muito comercial, né? O Invest Minas é muito comercial. É venda, né? É venda. Arezo, lá de trás, voltando. Exatamente. E aí, um dia, eu virei pro João Paulo, assim, sem pensar muito nem nada, eu virei pra ele e falei assim, ô João, num evento lá na CDL, eu virei e falei assim, ô João, eu vou me preparar e eu vou trabalhar com você um dia. Aí ele virou pra mim e falou assim, preparar? Vambora. Você tá preparadíssima. Se você não me arrumar um problema com o Passalho, se você for conversar com o Passalho, com a Kathleen, eles falarem que Pode tudo vir ok, você tudo pode ok. vir agora. amanhã. Aí eu levei um susto, porque eu não tava prevendo aquilo. Eu não tava esperando aquilo. Você E falou, né? eu simplesmente falei, assim. E na minha cabeça eu ia ficar no governo só até o final do ano passado. E era até o 2022. que seria o final do primeiro mandato do governador. Acabou, e aí eu acabou. ia sair e Ia tocar já suas tinha dado a coisas. minha contribuição e ia continuar tocando minhas coisas. Porque eu tinha uma logística muito difícil, de 68 Nossa, km tá pra doido. ir, 68 pra voltar, pagando pra trabalhar. Isso aí com 2 filhos. Com dois filhos pequenos, com dois filhos pequenos. Tá doido. Aí eu já tinha pouco tempo pra ficar com os meninos, enfim, as culpas maternas envolvidas e tudo mais. Quando o João falou isso, por coincidência também, aí conspiração dos astros, a gente fez eu conversei, obviamente, com o Passalho e com a Kathleen, falei assim, que eu achava que era interessante, o que eles pensavam, eles falaram, vai, né, vai. Já tinha um salário melhor, já tinha outros benefícios, tudo mais, eu ia parar de pagar para trabalhar. Se ficar no 0 a 0 já tá bom, né? E aí tinham 3 áreas possíveis dentro da Invest Minas e uma delas era o desenvolvimento de uma área nova, que era atração de negócio em turismo. E eu tinha uma relação muito legal com a Milena, que é a secretária adjunta de Cultura e Turismo, nem sei de quê. A gente pela conversava vida. por algumas coisas dentro do estado e eu ajudava muito a resolver as coisas. Então, a gente tinha uma relação super legal. Aí, um dia, num evento, tava eu, o João e a Milena e a Milena cobrou do João a vaga, o preenchimento da vaga desse negócio que já tinha sido acordado entre eles lá. Aí, o João virou pra mim e falou assim, aí, a Bárbara, podia ser a Bárbara. Aí, eu olhei assim... Deus E aí deu certo, assim. Aí eu entrei pra isso. E eu fiquei completamente apaixonada pela área. mesmo? É porque é tanta coisa que você vai aprendendo também, né? E aí estudei. Eu fiz mais de 90 reuniões no meu primeiro mês na Invest Minas para conhecer o setor e fazer o setor conhecer de que a Invest Minas tinha uma atuação que eu ainda nem sabia qual que seria e em que caminho que iria para a parte de atração de investimentos em turismo. E aí eu tinha muita autonomia dentro para poder desenvolver a área. Enfim, em um ano que eu acabei ficando lá também, que eu fiquei até maio, só de projetos que nunca entraram no escopo do Estado. escopo de atuação do Estado, foram mais de 1,5 bilhão em investimentos. Para turismo? Para turismo. Que coisa incrível. Porque o turismo é dinheiro na veia, né? O turismo, Ele é na veia, ele é rápido. Rápido, vem na ele hora. gera emprego demais. Serviço. Melhora a qualidade de vida direto na ponta. É um dinheiro da outra ponta vindo, né? O Assim, impacto, ele é muito grande. Ele é muito grande. E as pessoas, às vezes, não entendem o tanto que isso pode ser significativo. E aí eu tenho um super orgulho, assim, de um case que eu consegui trazer, que foi a vinda do Vila Galé, que é o primeiro resort internacional para o estado. Aonde que vai ficar? Vai ficar em Cachoeira do Campo. E aí também como que são as coisas, né? Aí eu comecei a falar para todo mundo que eu tava naquele desafio novo, porque se soubesse que era para me falar. Que você souber dessa área, você me fala. E aí um dia, numa conversa informal com o Matheus, professor Matheus, vice-governador hoje, que não era vice-governador da época,
eu falei pra ele, ele falou assim, aí eu falei com ele que eu tava voltando de uma viagem, que eu queria fazer um projeto similar ao de Portugal, que é o Revive, que era o da ocupação para prédios históricos e tudo mais, mas que além dos nossos, do Estado, que a gente deveria fazer, mas que eu sabia que era uma coisa mais complexa, que eu também achava que tinha que ser ver convento, ver com a igreja. Aí ele virou e falou assim, ai, Bárbara, sabe aquele colégio ali da Cachoeira do Campo, Estrada de Ouro Preto? Aquilo ali, aquele pessoal tinha interesse de fazer alguma coisa e aí não deu certo. Então, assim, será que a gente consegue contato do pessoal? Aí ele, vou pedir para uma amiga, que eu acho que tem uma amiga da amiga, nananã. Nisso eu conversei com o Davidson e aí virei para ele e falei, olha, eu sou do Estado, eu queria apresentar o imóvel de vocês para o mercado, posso? Aí conversei com os padres, não sei o quê, aí eles entenderam que não tinha comissão, porque até você falar que isso aqui é um trabalho do Estado, que não é comissionado, que eu já sou remunerada por Estado, que meu objetivo final é gerar emprego e renda. Aí conversei com os padres, mas eles liberaram, e aí eu fiz, e eu tava já montando um portfólio de oportunidades, eu incluí esse imóvel do tipo assim, olha... Tá aqui, vejam. Só que eu sabia que o Vila Galé, e aí eu fui estudar a rede hoteleira para saber para quem que eu tinha que mostrar aquilo dali. E eu falei, é pro Vila Galé, porque esse povo faz isso lá em Portugal. E eles vão querer aqui. Eles têm o know-how de restauro de patrimônio histórico e tudo mais. Olha, eu falei assim, isso aqui é pro Vila Galé. É a cara deles. A cara deles. E o moço do Vila Galé não me dava atenção, porque eu acho que deve tanta gente oferecer coisa pra eles. Ele não me dava atenção, nem nada. Aí eles queriam Inhotim. E aí, numa reunião com o Inhotim, eu virei para eles e falei assim, olha, vocês não querem um resort só em Minas, não. Vocês querem 2. Tem um outro lugar aqui. Eu já tinha mandado e-mail, já tinha ligado, mas o cara nem associou que era eu que estava na mesma reunião que eu já tinha mandado. Posso mandar para o senhor? Eu sou do governo, do Estado, meu objetivo é esse e tal. Não sei o que. Vocês vão fazer o do Inhotim e vão fazer mais um. Aí, depois de aí mandei para ele no WhatsApp, mandei para ele no e-mail, aí depois de alguns dias, em setembro, ele virou e falou assim, de fato, você tinha razão, temos interesse. De fato, temos razão. E aí... Temos interesse. E como que a gente pode conversar? E a gente fez uma online já com o presidente, que é o Vila Galé, ele é de um dono. Ele não tem sócio. E aí, ele entrou online com os padres, e os padres só falavam da parte social, que obviamente é muito importante, que eles, enquanto congregação religiosa, também, né, defendem muito isso. E eu ali falando dos dados de econômicos, Ouro Preto, que o acesso era fácil, que isso, aquilo, outro, não sei o quê. Enfim, em novembro eles vieram em loco, já com um projeto mais ou menos pronto. Em abril eles assinaram um contrato com os salesianos. Abriu agora. Foi a minha despedida, inclusive, foi uma coincidência, grande estilo, né? Foi em grande estilo, foi o anúncio, eles vieram de Portugal, a gente fez um evento lá na... Vai investir quanto, você sabe? Assim, formalmente, eles garantiram um mínimo de 60 milhões, mas a gente imagina que isso duplique ou triplique. Mas é estilo que arrendamento? Eles fizeram uma parceria com os salesianos de um percentual do faturamento e tudo mais. Vai ter um museu dos salesianos da Polícia Militar dentro de lá. Eles têm uma intenção de fazer uma produção de azeites e vinhos, porque a área é muito grande. Então, vai envolver um turismo de experiência. E aí, a gente pensa assim, cara, que legado. Quando a gente fala de impacto, de trabalhar no governo... Olha isso. Olha o impacto que uma ação dessa tem para uma região de Cachoeira do Campo e de Ouro Preto. O número de empregos que é gerado, a elevação do turismo da região como um todo, porque a gente está falando que incentivo é todo mundo na hora que você pensa num projeto de hotel, é uma cadeia gigantesca. Até quem vai fornecer o queijo para o café da manhã. Pão de queijo, qualquer coisa, tudo. Tudo. Quem vai dar assistência na limpeza da piscina. E lá terão várias piscinas. Quem vai vender cloro para piscina, né? É tudo. Desculpa de novo. Então, assim, vai dar um up ali, que é uma coisa, assim, inegável, indiscutível. E, ao mesmo tempo, o fato da gente ter uma rede internacional aqui, ele tranquiliza e ele atrai um número de turistas muito grande vindo de fora.
Porque a gente tem o voo direto Lisboa-Belo Horizonte. E por que os portugueses vêm menos ou poderiam vir em maior número para cá? Porque eles ficam com medo. As pessoas ficam com medo. Por que elas não ficam e se hospedam em Ouro Preto, às vezes ficam em Belo Horizonte? Porque elas querem ficar numa rede que elas conhecem. Porque o Brasil ainda tem Enfim, insegurança. várias variáveis. Né? Então, a gente imagina que isso vai atrair um número de turistas europeus, principalmente, muito grande. Gastar em euro. E o que o pessoal do Vila Galé conta é que, assim, o brasileiro, ele paga as contas e o internacional dá o lucro. Então, eles vão investir na divulgação do estado de Minas Gerais lá fora. Isso então, é importante assim, demais. não tem política pública que a gente faça que vai dar um impacto desse numa região igual essa. Não tem. Fantástico. E aí, hoje eu tive uma notícia linda, maravilhosa, de que uma captação que eu também fiz ano passado, aliás, foi esse ano. Foi em abril desse ano. Que a gente vai conseguir trazer um resort para o Inhotim. Nossa, fantástico. Não, hoje, notícia de hoje. Aí, ó, isso é fresco, né? E o Fresco. pessoal não consegue ver. Isso é trabalho social em última instância, né? Isso é Porque você divulga o estado, gera oportunidade de negócio, traz outros negócios, aumenta a gera renda. emprego. É impressionante. Ninguém quer ficar vivendo com a micharia, não, né, Babo? Todo mundo quer evoluir, quer estilo de vida. Claro. E tem que enfim, ter orgulho disso, não tem que achar que é pecado, não, porque não é. Exatamente. E o potencial tá aí, né? Minas, Não, tem um Minas, potencial fantástico. turismo em Minas é ainda isso aqui, né? Tem potencial. Mas a gente está crescendo muito. Os números de Minas Gerais, eles são muito Foi interessantes. o que mais teve crescimento, não Maior foi? crescimento do Brasil, a gente cresce mais que o dobro da média nacional. Tá super legal. A pandemia foi favorável para o turismo de Minas, por quê? As pessoas pararam, obviamente estão naquele comecinho, mas as pessoas pararam, elas não podiam mais viajar para fora, não tinha voo. Então, o paulista, o carioca, o brasileiro como um todo, conseguia chegar em Minas Gerais para fazer turismo, né? Porque não estavam as fronteiras todas fechadas. Então, incentivou bastante O pessoal vinha, né? o turismo aqui. E é uma área muito interessante da gente pensar, assim. Eu ainda não consegui desapegar. Mas agora que você está com esse novo Da- desafio, né? Eu até queria que você falasse um pouco só, assim, uma pincelada, que eu sei que tem muito pouco tempo que você está lá, né? Na comunicação social, não é assim que fala? Fala. Formalmente é assim mesmo. Comunicação, comunicação. é a SECOM. A SECOM. E quais são os novos desafios assim, de SECOM, que é uma secretaria, inclusive, que foi, né, Nova. criada, nova agora? Bem, veio com um convite do Bernardo Santos, que foi quem coordenou as campanhas, né, do Novo. Ele assumiu a Secretaria de Comunicação Social recentemente. A secretaria não existia, ela veio a partir da reforma administrativa. E ela veio por entender que a gente precisa de colocar a comunicação num outro nível de governo mesmo, enquanto diretriz de governo. Porque a gente tem que comunicar para os mineiros de maneira clara, eficiente. E se a gente não comunica, a gente, de fato, se estrembica mesmo. Porque, então, entendendo a importância, criou-se a secretaria. E hoje a gente, de fato, tem pouco, assim, a falar tanto, mas porque a gente está no momento de estruturação daquela parte burocrática, chata, que é decreto de competência, decreto de cargos, e aí tem uma parte que o cerimonial era nosso e vai para a Segov, e aí a gente não tem orçamento ainda. E aí no questões... estado, né? Vai. Irrita. Se não tiver definido, se não tiver uma lei, um decreto, você não pode fazer nada, né? Aí a gente está muito nessa fase de estruturação, a gente estava dependendo de algumas outras informações também para a gente poder criar um plano de fato estratégico de comunicação. O convite veio, obviamente, por uma relação de confiança do Bernardo comigo, né? Uma relação aí que tudo que a gente contou, tudo tinha o Bernardo junto, desde a campanha sempre lá de presente. 2016, 18 e tudo mais. Sempre com o Bernardo desse novo raiz e de gente que queria, de fato, fazer alguma coisa e fazer bem diferente. E aí, e o Bernardo viu o meu crescimento, assim, eu tinha minha empresa, mas eu sempre fui uma pessoa muito falante, mais extrovertida, eu não falava muito da minha empresa, do que era, se eu tinha sucesso, se eu não tinha, enfim, sempre muito tranquilo ali na minha, e talvez eu não mostrasse tanto a minha competência profissional. Cheguei a ter uma conversa até sobre isso com o Matheus há muito tempo atrás. E aí,
Mesmo porque quando eu entrei lá no Novo, eu era solteira e não tinha nem passarinho para dar água. E aí, com o tempo, foi passando. Então, você casa, tem 2 meninos. Muda. E muda. E aí, eu entrei na sede, deu super certo lá e tal, trabalho. Aí, eu vou para o Invest Minas, o negócio dá muito certo. E aí, acho que outras pessoas do Novo começaram a me ver também com esse olhar um tanto mais profissional mesmo. Que eu acho que eu sempre fui competente, mas talvez eu não cuidasse de mostrar esse aspecto de gestão profissional como eu exercia na minha vida, assim, empresarial. Eu não misturava tanto isso com as relações com o Novo, mas vindo para o governo, acho que isso ficou um pouco mais claro. E aí, somada a relação de confiança com o Bernardo, com os resultados de trabalho dos últimos 2 anos que eu tive dentro do governo, veio o convite para assumir como secretária adjunta de comunicação. Eu ainda, de fato, estou no momento Entendendo. transitório, entendendo, ajudando um pouco nessa parte mais burocrática e tudo mais. Aí, até semana passada, o Bernardo viajou e aí ele direcionou a agenda dele toda para mim na quinta-feira. No final do dia, eu dei o feedback de tudo para ele e virei para ele e falei assim, Bernardo, você podia viajar mais vezes, eu vou me sentir mais útil. Porque eu ainda tô naquele momento de entender qual que é o meu lugar, qual que é o meu espaço, até onde que eu posso ir, porque a gente, enquanto adjunta, né, tem uma figura ali que é a do secretário, que é um secretário que trabalha absurdamente muito e bem e centraliza muito nele, por uma razão óbvia de que as pessoas, o elo de confiança é nele. Então, até isso ir se estabelecendo. E aí, eu acho que ele gostou da ideia, porque na sexta-feira, de tarde, ele virou e falou assim, Rose, passa pra Bárbara todas as minhas agendas. Então, aos pouquinhos, as coisas, elas estão entrando no eixo, entrando no lugar, né? E a gente vai pegando o ritmo, entendendo como que pode contribuir, entendendo bem da comunicação, dessa nova diretriz mesmo que a gente espera dar para a comunicação dentro do governo. Uma conversa mais simples, com o cidadão, para o cidadão. O objetivo... Reta, né? Direta, com frequência, com uma coisa, com uma estratégia bem definida do porquê e de envolver o time todo da SECOM para entender qual que é o nosso objetivo, por que a gente está fazendo isso e para, de fato, a gente alcançar o maior número de mineiros, entendendo até o que eles precisam. Quando a gente comunica bem, a gente consegue entender e direcionar a política pública de uma maneira mais assertiva. Então, o objetivo ali, o desafio é esse. Grande. Primeiro é o desafio de encontrar e aí a gente vai seguindo esse passo. Porque a gente também tem um corpo técnico extremamente competente dentro da secretaria. E aí eu acho que eu vim para essa parte de gestão e abraçando uns problemas assim que na hora que eu vejo, eu falo assim, não é possível que ninguém fez isso aqui antes. Até hoje, aí assim, você vê o pessoal que é concursado e fala assim, isso aqui tem 16 anos. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, vamos deixar. Não é possível. Eu falei assim, porque ninguém nunca abraçou essa causa, eu tô rezando pra você todas as noites, já que você falou que vai abraçar essa causa. Eu tenho até vergonha de falar alguns problemas, mas a gente vai responder, mas a gente vai resolver. Vai resolver. Depois eu vou te trazer de novo, aí você vai falar. Porque já vai estar resolvido. Aconteceu isso, a gente fez isso. Você já falou o tanto de investimento que você trouxe aqui, depois você vai falar, era assim, agora tá desse jeito. Acho que o objetivo é esse mesmo. E tem uns abacaxis por aí dentro do governo todos. que as pessoas não fazem ideia do esforço hercúleo que todo mundo dentro do estado faz para resolver. Porque era... deixa para a próxima gestão, né? Vai deixando. Você consegue empurrar muita coisa para frente, aí o trem vai. E aí, cada vez uma que você deixa, piora, né? E a gente tem um perfil, acho que todo mundo que tá ali tem um perfil de trazer para si a responsabilidade de resolver o problema de fato. Fazer, né? Fazer. E assim, é coisa que não vai dar voto, não é coisa que não sei o que. Talvez você até perde voto, né? Muitas vezes você perde, porque às vezes você cutuca num lugar que não deveria. Na verdade, deveria, mas não é bom aos olhos do público. Porque tá ali todo mundo muito cômodo numa situação que ela é irregular e você precisa de mexer porque é o correto a se fazer. Então, esse é um problema que todas as secretarias do Estado têm e não é diferente na SECOM e a gente está ali para poder resolver cada um deles. Vai dar certo.
Então a gente tá chegando aqui no final, Bárbara, te agradeço demais, a gente chega agora nos quadros finais, e o Pinga Fogo, quem vai começar é o Américo, sapeca, Américo. É isso aí. Né, não, foi ótimo, né? Tá Muito doido. trabalho, muita coisa boa, assim, você demonstrou pra gente quanta coisa sensacional vocês conseguiram atingir. E que vão fazer mais ainda. E o ânimo todo, né? A disposição que ela tá para fazer mais. Então, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho, né? Quais são as dificuldades, você, enquanto mulher, atuando na política, né? Quais são os desafios e a mensagem que você pode dar para trazer mais mulher, tanta mulher boa aí para vir contribuir, né? Com a política, com o serviço público. O que você pode dizer pra gente? Bem, vamos lá. É um desafio mesmo. Não é mais difícil do que eu imaginava. Tô longe de ser aquela feminista que vai falar que as mulheres são prejudicadas, porque eu não acho que somos prejudicadas, não. Eu acho que a gente tem muita sorte, porque a gente consegue equilibrar muitos pratos. Mas o que não deixa a gente conseguir equilibrar não quer dizer que o desafio não exista. Eu trouxe para mim mesmo que, até enquanto mãe, eu me descobri melhor profissional depois que eu me tornei mãe. Por vários aspectos, até por senso de urgência, priorização de coisas. Vira uma baita de uma gestora. E perigo. Enfim, em diversos níveis, a gente fica um tanto quanto mais atenta depois que a gente é mãe. Mas o que mais é impressionante, assim, pra mim, e aí é o que normalmente é uma coisa que atrapalha as mulheres a quererem ou se envolver na política ou topar desafios profissionais mais arrojados, digamos assim, que exige mesmo alguma ausência de casa e tudo mais, é porque a gente quer ser bom exemplo. E assim, qual que é o exemplo que eu quero deixar e dar pros meus filhos? Que o trabalho é bom, que a gente precisa de trabalhar e que a mãe deles faz uma coisa que ela é boa para as outras pessoas. Então, que eles têm um motivo para se orgulhar da mãe deles e que o trabalho é importante. Então, eu nunca saio de casa e falo assim, mamãe não queria ir trabalhar, mas a mamãe precisa ir trabalhar. Eu falo assim, a mamãe gosta de trabalhar. A mamãe precisa de trabalhar e a mamãe gosta de trabalhar. E a mamãe faz trabalhos muito importantes. E tem trabalho que só a mamãe consegue fazer. Legal. Então, a gente precisa eu tento e dando esse exemplo para as crianças, para poder não colocar o trabalho num lugar negativo e para elas saberem que se elas quiserem alguma coisa, elas precisam de trabalhar mesmo e que é importante trabalhar e que o trabalho da mãe delas é importante e que às vezes a mamãe viaja mesmo, mas a mamãe volta. E que às vezes a mamãe tá fazendo um podcast e não vai pegar pra... Mas de madrugada eu vou estar ali para poder receber eles na cama, porque eles vão vir pro meu quarto, com certeza. Uma hora chega lá. Mas eu acho que quando a gente entende que a gente é exemplo e que eu tenho para mim que trabalhar é um dos melhores exemplos que eu posso dar para os meus filhos, nada contra quem faz outras escolhas, é porque para mim é um valor muito forte. Então, para quem compartilha, que também tem esse valor muito forte, que quer dar de exemplo, isso me tranquiliza meu coração, alivia minhas culpas, que são inevitáveis, porque tem hora que você vira e fala assim, ai, será que eu não exagerei muito aqui? Fiquei muito tempo fora, coincidiu muita coisa. Mas a gente poder ser exemplo, assim, não tem preço. E outra coisa, quando a gente está satisfeito com a gente mesma, a gente também é melhor enquanto mãe, a gente é melhor enquanto esposa, a gente é melhor como tudo, porque a gente tem satisfação e orgulho daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, ficar em casa só porque tem gente que tem uma opção e é feliz dentro de casa. E pronto, acabou e tá tudo certo. Mas ficar em casa porque tem uma culpa, porque não pode deixar as crianças e não sei o que e tal, aí eu acho que já perde o sentido, assim. Então, acho que você acaba cobrando isso depois das crianças. Em algum momento, toda conta chega. Toda conta chega, gente. Não tem como. Não, e aí você vai cobrar essa conta dos meninos lá na frente. Ou sem ver, você tá cobrando na irritação, na falta de paciência pra uma determinada coisa ou outra. Mas hoje parece que você é muito tranquila, né? Que você gosta do que você faz, igual você falou e tudo mais. Então, por isso, o desafio você vai até acabar
passando por cima de qualquer um e vai, né, no vai caminho. equilibrando. Mas tem umas coisas que doem o coração. Vou dar um exemplo da semana passada. O Bernardo vira pra mim, era quarta-feira, 11h10 da manhã. Bernardo vira pra mim e fala assim: vou entrar numa reunião ali, se você quiser vir comigo, a pauta é quente, é um assunto importante. Eu juro que eu travei, que eu congelei, que eu falei assim, meu Deus do céu. 12h10 era o balé da Tereza na escola. E eu falei, eu não vou deixar minha filha ser a única que a mãe não tá Não lá. foi. A única de 6, então era uma coisa bem pequena, Aham. dentro da escola, Que era marca, aula né? aberta, que ia marcar. Eu falei assim, eu não vou deixar minha filha ser a única que a mãe não tá lá. Ó, eu devia vontade de chorar, porque na hora eu virei e falei assim, o que que eu faço? E aí eu fui, virei e falei assim, Bernardo, sinto muito. Não dá. Eu vou pro balé. E aí eu fui pro balé e voltei pra cidade administrativa pra saber qual que era o assunto importante. E nem era tão importante assim. O Bernardo falou de uma... nem ele entendeu, porque ele não sabia do compromisso do balé. Ainda bem que você foi no balé. Na hora que... Ainda Ainda bem bem que que eu fui no foi- balé. Então, Pronto. assim... Mas Ainda bem que você foi tem no balé. esses dilemas, assim, É. que... Ai, que dá aquele negócio. Você já fala engasga. assim, e aí? Era pra eu ter ficado na reunião? Eu fui pro caminho inteiro do balé culpada que eu não tava na reunião. E aí, na hora que eu cheguei no balé, eu falei assim, óbvio que eu tinha que estar aqui nesse balé. Não tinha a menor condição. E na hora que você voltou, ficou mais tudo certo, evidente ainda aí que a eu- decisão foi a melhor. Minha hora do almoço, na hora do balé, lá, quarta-feira passada, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz, Que bom. tipo, na vida. Então, assim, a gente vai Equilibrando. equilibrando. E vai lidando também e com é as isso mesmo. culpas e vai. E as crianças também vão aprendendo a se frustrar, porque vamos combinar que nos dias de hoje, tudo tão instantâneo, uma frustraçãozinha assim. Não, tem que ter dá, também. não faz mal. Muito- Tem que ter, tem que ter. Muito tem que ter. provavelmente crescerão muito mais fortes, É. muito mais resolvidas. É, desse isso mesmo. jeito. Bem, pelo menos é a análise da psicóloga da escola. Amém, amém. Bárbara, a minha pergunta é o seguinte: como que vocês vão fazer essa comunicação? Eu sei que é pouco tempo que você está lá, mas vocês vão utilizar as ações do governo, a imagem do Zema, do professor Matheus, como que é? Porque assim, eu tô falando, sempre que eu vejo, eu gosto muito de política também, desde 1997. E eu sempre via muito utilizando, né, as imagens das pessoas que estavam na frente, e isso é uma coisa que eu não vi tanto o governo passado usar muito a imagem do Zema. Então essa é a minha pergunta, se você puder responder. Bem, eu acho que não tem jeito da gente desvincular o governador, que ele é o líder máximo, ele que escolhe e as diretrizes são pautadas por ele, e ele é um cara que acompanha tudo. Ele e o professor Matheus, eles acompanham diretamente as coisas. Tem reunião de secretariado semanais, onde os assuntos, obviamente, mais estratégicos, eles são tratados presencialmente toda semana, com os dois, governador e vice na sala e todos os secretários. Então, eles acompanham de perto tudo que está sendo feito. As ações de governo têm pai e mãe e tudo mais. Então, assim, e o pai é o governador Romeu Zema. Então, falar que as ações de comunicação estarão desvinculadas da pessoa dele Quase é impossível. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é onipresente, apesar dele tentar ser. Não consegue. Não consegue, também não faz muito sentido, né? É muito forte, assim, a presença dele, a gente sabe que é importante, as pessoas querem ver o governador, as pessoas querem estar com o governador, o que nos coloca positivamente desafios interessantes, porque tem filas para tirar foto nos eventos com o governador. Então, isso é muito legal. A gente sabe que a presença dele é desejada e importante em vários eventos, e ele tem a disponibilidade para estar no máximo possível de lugares e apresentando esses projetos de governo. Então, ele tem essa disponibilidade. Igualzinho o professor Matheus, são duas pessoas, assim, que trabalham absurdamente muito, assim. Que bom para os mineiros. É bom para os mineiros. É impressionante. E eu chegando mais perto ali, olha, se eu já era uma grande admiradora do governador, eu te falo que hoje Mais ainda, né? é absurdo. Ele fala assim, não dá tempo de incluir mais uma cidade, sim. Tipo assim, a gente fazendo as agendas dele, a rota. Aí você fala assim, Não é possível. Deus. Como Não, que vai? dá sim. A gente almoça ali, ó, na padaria mesmo e tá tudo certo. Oxe, É bom demais, né? É Isso é desse bom jeito. Então, assim, é óbvio que
que é importante e as pessoas esperam a presença de ambos na comunicação do governo. Isso, para mim, é indissociável, assim. Então, mas, ao mesmo tempo, tem várias tem um campanhas limite também, e outros né, programas. Tem como conseguir colocar os dois. incluir e tudo mais, mas a gente tem um corpo secretariado muito forte, muito bom também, que contribui para poder ajudar nessa comunicação toda. A gente vai fazer isso de maneira mais estratégica, mais bem pensada, para a informação chegar. E, às vezes, quando o porta-voz é uma pessoa simples e direta, que fala a língua do povo... Igual o Romeu, né? Aí chega... Fácil. Chega bem o conteúdo, entendeu? Chega bem claro, né? É o que você falou, comunicação não é o que fala, né? É o que a gente entende. É o que o outro entende. E quem tem conteúdo, ele tem mensagem e fala de uma forma simples. Tem que usar mesmo, é isso. Mas aí a questão não é nem de ter que usar, não. É porque é natural, que a comunicação faça parte, né, tenha ele, em algumas circunstâncias, naquelas adequadas, ele como porta-voz de bons projetos que ele lidera. Nada mais natural. Pô, Bárbara, eu só tenho que te agradecer. Queria que você falasse. Você já até falou, mas é porque no finalzinho a gente sempre fala de um livro. E aí eu queria que você falasse desse. Não tem jeito. Desse aí. Porque eu nunca li. Você nunca leu A Revolta de Atlas? Não, já li Hayek, tudo que você imaginar, até então, Marx. Deixa eu te contar uma coisa. Mas o Revolta de Atlas. Então, eu acho que você podia providenciar. Não, já tá no meu Kindle. Porque foi um livro transformador, assim, para mim, A Revolta de Atlas. Ele, nos Estados Unidos, ele é considerado o livro mais influente, só perde para a Bíblia. Então, é muito interessante. Tem uma linha de pensamento do objetivismo da Ayn Rand, que é muito interessante. É muito legal A Revolta de Atlas. É grande, né? É, uma biblioteca. São 3 volumes, mas que você lê sem sentir. Você lê sem sentir. Para mim, foi bem transformadora a leitura, porque assim como a gente vivia um pouco nessas reuniões do Novo, que, olha, tem alguém que pensa como eu e tal, não sei o quê. Dentro de uma história de ficção, você consegue. Você enxerga as coisas que... Sabe aquele livro que dá vontade de você ficar grifando? Essa aqui eu posso usar, nossa, né? Uma hora quando eu precisar. Isso aqui é muito verdade. Isso aqui é muito verdade. Nossa, mas isso aqui é isso mesmo. Então, de fato, foi um dos livros mais marcantes, assim, da minha vida. Mudou sua cabeça. Mudou. Ele colocou, talvez, as coisas que eu já sentia e pensava num lugar. De forma contextualizada, né? Ele tipo, verbalizou o que você sentia, mas não sabia o que. Que não eram enquadrados, como a gente falou. Então, para mim, me influenciou muito e foi bastante transformador. E aí, depois eu li outros dela também, tem A Nascente, que é muito legal. E aí, todos eles eu gostei muito, mas o que trouxe um impacto profundo no coração, assim, é A Revolta de Atlas. Muito bom. Eu vou ler, viu, Américo? Você também tem que ler. Podcast anterior já indicaram a Liderança segundo Margaret Thatcher. Eu tô lendo. Comecei a ler. Muito bom. O Braulio também indicou... Revolta de Atlas. Revolta de Atlas. Mas ele não acabou ainda não. Ele falou que tá... Ele não acabou? Ele não. Nossa, eu não dou conta, gente. Eu todas as noites, eu com os meninos... Dá uma lidinha. Eu posso ler meio parágrafo, o Kindle salvou a gente, porque você pode dormir sem perder a página que tava, né? Não, eu adoro também. Tem que ler, tem que ler. Ler é importantíssimo. Fica aqui a dica. Né? Fica aqui a dica. Obrigado, Bárbara. Você, assim, explicou muita coisa pra gente. E o mais interessante também é que, como você, com toda a sua competência, quando entrou lá também, pensou, nossa, será o que eu vou fazer aqui? E consegue, né? Por esse perfil bom de pessoa que quer ver resultado. E é isso que a gente precisa. Mais pessoas estão... Até chama a mulherada aí, ó, para participar seguir também, que eu acho que é interessante. Qual que é a sua arroba? Bárbara.botega. Arroba Bárbara.botega, não tem 2T, não tem nada, né? Bárbara.botega. Bárbara.botega. Segue ela lá, né? Porque é secretária adjunta, então provavelmente você vai soltar algumas coisas lá também. Uns spoilers. E aí o pessoal fica e tomara que muita gente também tenha aí seu exemplo para causar impacto, que eu acho que é disso que o Brasil precisa, de gente que queira causar impacto. Obrigado, Américo. Tamo junto. Só depois dessa entrevista fantástica, inspiradora aí,
não deixem de curtir, Por favor. né, o nosso podcast, de compartilhar, divulgar o nosso trabalho e nos seguir nas redes sociais também. Isso aí, segue lá, gente, @podedespertar.br no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. É só o começo, a gente vai trazer muito papo aqui pra gente refletir, quebrar um pouco essas outras bolhas, essas verdades absolutas que estão aí, que a gente sabe que não é bem assim, né? E só agradecer, obrigado mesmo. Você vai voltar, já tá fechado, tá? Você vai voltar pra falar. Já se não, programa, agora nós vamos já esperar se um programa, ano, porque você falou aí sempre que de ano em ano você vai passando o bastão e vai entregando bons resultados. Sim. Então, daqui um ano a gente chama julho de 2024. Fechou. Que aí você vai falar, ó, você lembra que tava uma bagunça aqui, fizemos isso. Então, daqui um ano já tá Aí fechado. vocês vão falar assim, nossa, realmente, a comunicação já melhorou. Já. Você não sabe nem falar, não, porque eu vi. Assim. Não, eu tenho certeza que vai melhorar. Vai Você não melhorar. não, eu tenho Isso aí. certeza. Obrigado. Obrigado, turma. Valeu. Obrigado a todos. Boa noite. Até mais.